paz, igreja, amém? Vamos estar orando novamente? Senhor Jesus, te agradeço, Pai, por essa noite onde o Senhor nos oportuniza a ouvir a Tua palavra e mais um ensinamento que o Senhor nos dá. Te agradecemos, Senhor, por o Senhor falar conosco e que o Senhor possa estar abrindo a nossa visão espiritual para que o que for falado nesta noite possamos pegar como ensinamento e que o Senhor possa estar cada vez mais renovando em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Vamos falar um pouco sobre a visão do voluntariado, né? Porque a gente está nessa semana falando sobre isso. E eu queria começar com o nosso versículo do ano, que está em Atos 26, 19. Por gentileza, pode colocar na tela para eles falarem junto conosco? Então vamos lá? Peraí, junto, né? Vamos lá? Como igreja, corpo de Cristo. 2, 6 e... Não fui desobediente à visão celestial. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 19. Amém. E assim, eu vou pedir para vocês abrirem já em Jonas. E aí a gente vai ler o capítulo 1, 2 e 3. Jonas é bem curtinho, né? Ele vai até o capítulo 4. Mas hoje nós vamos estar lendo até o 3. Fala sobre a história de Jonas, né? A maioria deve conhecer essa história, porque normalmente nós ouvimos até quando somos pequenos. Mas aí a gente vai estar lendo na palavra e logo vamos trazer o contexto. Chamado e fuga de Jonas, capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitava, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Lembre-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então, os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se bateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre quem? Jonas. Por isso lhes perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então, os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você? Para que o mar se acalme, respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre nós. Ao invés disto, os homens se esforçaram ao máximo para se remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou.
Tomados de grande temor, o Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Agora vocês podem se assentar porque eu vou continuar lendo. Vamos lá. Oração de Jonas, hein? Capítulo 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste ao meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: Fui expulso da tua presença. Contudo, olhei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou e as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor, meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, ofereci sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Capítulo 3. Perdão, irmãos. O arrependimento de Nínive. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os nivianitas creram em Deus, proclamaram em jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram, como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Bom, agora vamos encurtar um pouquinho essa história e botar um pouquinho de contexto. Jonas, ele foi chamado pelo Senhor para pregar em uma determinada cidade. Só que Jonas, ele se recusou a ir a essa cidade. Estou resumindo bem, tá? E nisso que ele se recusou a ir a essa cidade, ele tentou fugir do Senhor. Deus, onisciente, onipresente. Ele tentou fugir do Senhor. E assim ele foi, pegou o porto e pegou um barco. Nisso que ele pegou o barco, ele explicou o porquê que ele estava ali para os marinheiros. E logo após chegar ao mar, o mar se enfureceu. E ele, para fingir que nada estava acontecendo, foi o quê? Foi para o porão, continuar se escondendo e dormir. Só que não adiantou nada, porque o marinheiro foi o quê? Foi lá, foi buscar a Jonas e falou assim: o que você está fazendo aqui? Está todo mundo quase morrendo e você está dormindo? E aí, os marinheiros perguntaram: isso aqui não é à toa. Porque marinheiro conhece bem o mar, né?
Isso aqui não é material. Alguma coisa está acontecendo aqui espiritualmente e está fazendo essa tempestade sobre a gente. E nisso aí, vai e vem, é culpa sua, é culpa minha, é culpa sua, é culpa minha. Tiraram na sorte. Nisso que tiraram na sorte, Deus fez o quê? Para cair em Jonas. Jonas tentando fugir, não conseguiu de novo. E aí, nisso aí, ele teve que admitir. Poxa vida, fui eu mesmo. Estou fugindo de Deus, estou fugindo do que o Senhor tinha me pedido para fazer. E nisso aí, os homens ainda tentaram ajudar Jonas. Tentaram de todo jeito voltar para a terra. Não conseguiram. Deus não permitiu. Até que chegou o momento que Jonas simplesmente se entregou. E falou assim, não tem jeito, não tem mais como fugir do Senhor. Me lancem ao mar. O Deus do céu, da terra e do mar. Me lancem ao mar. E assim os homens fizeram. Só que clamaram por Jonas ainda. Jonas é sortudo. Clamaram para Jonas para que assim ele fosse salvo e não morresse na mão daqueles homens. Porque querendo ou não, se eles jogassem ao mar, eles estariam matando Jonas no meio daquela tempestade. E assim Deus livrou Jonas. Onde a tempestade estava literalmente engolindo ele. Mas quem engoliu dessa vez foi o peixe. O peixe assim engoliu Jonas. E Jonas de lá de dentro se arrependeu. Meu Deus, fui livre da morte, o Senhor me salvou. E assim Jonas o clamou. E pediu misericórdia ao Senhor, agradeceu ao Senhor e clamou, dizendo, eu vou fazer aquilo que o Senhor me pediu. Assim, quando ele falou, Deus fez com que o peixe vomitasse Jonas. E Jonas chegou em terra firme. Logo após, Jonas foi para a cidade onde o Senhor tinha ordenado ele. E assim, ele voluntariamente, agora, ele foi para a cidade onde o Senhor tinha pedido para que ele fosse pregar a palavra do Senhor. E era uma palavra de alerta para aquela cidade. Assim, ele percorreu toda a cidade e todos ouviram a palavra do Senhor. Logo, a transformação foi feita naquela cidade, onde até o rei se arrependeu, juntou a cidade inteira para estar em oração, em jejum, para que o Senhor pudesse arrepender dos pecados deles. E assim se foi feito. Com todo o esforço que eles fizeram, se voluntariaram para estar orando e jejuando. E assim Deus teve a misericórdia daquele povo. Tem uma sequência aí, quem já leu Jonas inteiro sabe o que acontece depois. Vamos parar aí. Mas pense um pouquinho no personagem Jonas. Como a atitude dele impactou na vida dele. Mas poderia também impactar na vida das outras pessoas negativamente, além da dele. Mas foi impactada positivamente na vida dele. E logo, voluntariamente, quando ele fez o que o Senhor pediu, também impactou na vida das outras pessoas. Mas vamos pegar um pouquinho antes do arrependimento, onde Jonas estava nem um pouco querendo fazer o que o Senhor tinha falado para ele fazer. Assim como Jonas, muitas vezes nós nos encontramos na mesma posição e na mesma situação de que Jonas. Com resistência de fazer as coisas que o Senhor nos manda fazer. E aí eu vou citar alguns exemplos comuns que nós vivemos. Que, por exemplo, seria lavar o templo de Deus, né? Zelar do templo de Deus. Se voluntariar para exercer alguma função no reino de Deus. Ou até mesmo fazer uma oração em qualquer ambiente. E eu queria dizer justamente sobre a oração.
Porque a gente negar uma oração, a gente está negando, está falando com o próprio Deus. Porque a oração é uma conversa com o Senhor. E, principalmente, como aconteceu com Jonas, de pregar a palavra da verdade. E em um exemplo de pregar a palavra da verdade, seria, por exemplo, em um momento de testemunha, de vir aqui à frente, falar o que Deus fez de bênção na sua vida. A verdade, ela precisa ser propagada, totalmente desvinculada do ambiente onde você esteja. E aí eu queria contar uma experiência, pessoal, que aconteceu comigo semana passada. Foi no sábado, eu saí com uma colega minha, e nisso nós fomos no shopping, né? E a gente estava na praça de alimentação. Primeiramente, aconteceu uma prova comigo, que, para quem não sabe, a minha carteira foi furtada. Glória a Deus. Aleluia. E nisso, Deus me deu um livramento que, logo quando eu cheguei em casa, eu senti falta da carteira, mesmo não tendo aberto a bolsa. E cheguei em casa e não tinha nada. E logo eu fui, tremendo as bases, liguei para o meu pai, falei assim, meu Deus, minha carteira não está aqui. Tremendo na base, né? Fala para o pai que perdeu a carteira. Oi, Jesus. Aí, ele falou assim, não, tudo bem, que não sei o que é. Aí eu falei assim, vai ter que bloquear o cartão. Aí ele, ai, Jesus. Aí ele bloqueou o cartão. Aí, eu não estava lembrando do meu, né? Aí ele, e o seu cartão, você já bloqueou? Eu, ai, Jesus, não sei nem como que faz isso. Aí fui lá, depois bloqueei o cartão. Graças a Deus, irmãos. Bloqueei o cartão antes de passar em algum lugar. E olha que bênção. Porque agora, toda hora, eu não estou nem exagerando, toda hora aparece notificação no meu celular, do meu banco, falando que alguém tentou comprar alguma coisa. Tentaram comprar até no crédito, eu nem tenho crédito, gente. E Deus me deu esse livramento. Mas, enfim, é só para dar contexto. E aí eu fui comprar meu lanche, não consegui comprar o lanche porque o cartão estava bloqueado. Aí eu fui tentar pagar no Pix. Aí também o negócio tinha acabado de pegar três notificações que tinha tentado passar o cartão. Aí não passou o Pix também, não estava nem abrindo. Eu estava falando lá, alguma questão assim de infligir o banco, sabe? E aí eu falei assim, pronto. Eu saí com a minha amiga, que vergonha. Aí eu fui e expliquei para ela, não, fica tranquilo. Quando você chegar em casa, que depois que tiver passado um tempo, eles vão liberar de novo para você, e aí você me paga. Eu, amém. Amém. Pelo menos com fome o Senhor não me deixou. Aí depois a gente sentou, estava conversando, chegou um rapaz. Aí chegou um rapaz, ele falou assim, vocês poderiam estar me ajudando para que eu e minha família, nós estamos com dificuldades e o dinheiro não está dando para comprar alguma coisa para comer, uma marmita. Aí nisso aí, a minha amiga falou assim, não, tranquilo. Aí ela foi lá, pegou o celular dela, foi, entregou um pouco de dinheiro para ele. Aí nisso aí eu vendo aquela situação, eu na frente assim, sabe quando alguém está sendo abençoado na sua frente, você não pode fazer nada para abençoar a pessoa também? Que querendo ou não, minha carteira tinha sido furtada. Eu não tinha conseguido nem pagar o meu próprio lanche, que o banco não estava abrindo. Eu assim, e agora assim, o que eu vou fazer? Que o Espírito Santo estava me incomodando para fazer alguma coisa. Aí eu lembrei, irmãos, da passagem de Pedro. Abre aí, coloca aí por gentileza para eles acompanharem. Em Atos 3:6. Já colocou ali, ó. E Pedro disse,
não tenho prata nem ouro, mas o que tenho dou a você. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Eu falei assim, já sei o que eu vou dar para este homem. Já sei o que eu vou entregar. O que eu tenho de mais valioso. Jesus. Aí, ai gente, até me emociono. Aí, eu perguntei a ele, né? Primeiro eu perguntei a ele, o senhor é cristão? E ele falou assim, sou sim. A minha família é evangélica também, mas nós estamos passando por essa situação e eu tô tendo que vir aqui, perdi logo o emprego. Aí eu falei assim, posso fazer uma oração por você? Ele falou assim, pode, com certeza. E aí nisso eu fiz a oração e eu citei esse versículo na minha oração. E aí eu falei, hoje eu não tenho como abençoar esse rapaz materialmente, mas eu tenho como abençoar esse rapaz com o que eu tenho. Assim, eu posso prosperar na vida dele, posso abençoar a família dele, posso estar mudando essa história, posso estar trazendo provisão. E aí logo quando eu terminei essa oração, o rapaz, eu abri os olhos, o rapaz estava bem assim. E aí ele falou bem assim, uau, nossa, como eu estava precisando dessa oração. E aí ele falou, a minha fome se saciou. E o que eu não poderia comer materialmente, eu consegui ser saciado espiritualmente. E, irmãos, isso deu impacto na minha vida. Porque os jovens sabem de uma situação que eu passei no ônibus, onde Deus tinha falado exatamente para eu fazer a mesma coisa. O Senhor estava me incomodando. Isso já faz alguns anos, mas eu nunca esqueci. Que o Senhor estava me incomodando para orar por aquela pessoa. E o rapaz estava do meu lado. E nisso foi passando pontos. E o rapaz nada de sair. E assim, eu oro ou não oro? 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 Pergunto ou não pergunto? Pergunto ou não pergunto? Eu lembro do Fábio falando do Pix. Mas enfim. E eu acabei não orando. E depois o rapaz... cheguei, né, o ponto, eu saí do ônibus. E logo depois o rapaz olhou pela janela e foi embora. E aí... depois disso, eu fiquei me remoendo, porque o Senhor tocou no meu coração. Aquela pessoa precisava de Jesus naquele momento. E você não foi usado. E isso me toca até hoje. E essa experiência, eu estava pedindo para o Senhor já faz um tempo. Falei assim, Senhor... Só que eu falava daquele rapaz, né? Senhor, se eu puder encontrar aquele rapaz novamente para poder orar pela vida dele, o Senhor pode estar provendo. Nunca mais vi o rosto daquele rapaz. E eu não sei o que aconteceu com aquele rapaz. Mas então, o Senhor me deu a oportunidade de fazer o mesmo, só que com outra vida. Fazendo coro a Pedro, citei minha oração, né? E Cristo confortou este rapaz que eu orei. E logo após isso, o rapaz me confortou. Que ele falou meio assim, tudo bem que a sua carteira foi furtada, mas o Senhor é justiça. Então, o que aquela pessoa fez, logo o Senhor irá ter justiça sobre ela. Mas você pode ficar tranquila que Deus está cuidando de você.
Então, irmãos, que nesse culto de conexão nós possamos desfrutar da visão espiritual, onde a visão celestial possa estar se conectando com a nossa visão material, a nossa visão limitada. E a Yahvé nessa noite nos convoca para servir e não para sermos servidos. E claramente, independente do seu ideal, do que você pensa por agora, mas se você tem a visão de que você vindo ao templo, você vem para receber e não para servir, você ainda não entendeu a visão do Senhor. Infelizmente, você ainda não entendeu o que é ser discípulo de Jesus. E, assim, não seja simplesmente um crente, aquele que crê, mas não pratica. Não seja somente um evangélico. Creia na Bíblia completa, que a verdade é completa, assim como a Bíblia. Não seja apenas um cristão, porque você não é um Cristo pequeno, porque o maior, que é Jesus Cristo, está dentro de você. Então, indague a razão de tanta confusão de identidade como filho de Deus. E agora eu vou convocar vocês. Pronuncie com alto e bom som: sou servo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Sou servo. Esta é a sua identidade como filho de Deus. E agora eu vou pedir para você perguntar para o seu irmão que está do seu lado: o que o servo faz? Pergunta. Responda agora: servir. Exatamente. Então, nós, como filhos de Deus, nós somos servos dele. E logo, Jesus é o quê? O nosso modelo como discípulos de Jesus. E aí eu vou pedir para que vocês possam abrir em Mateus 20, 28, que fala assim: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o modelo de Jesus para nós. E logo, se seguimos Jesus, seguimos os passos de Jesus. E aí, o real precisa ser dito. Coisa que ninguém quer ouvir. Nem eu queria ouvir, para falar a verdade. Mas o Senhor falou comigo. Anteriormente, em um tempinho não tão distante da nossa nova geração, os servos do Senhor, eles eram voluntários e até morriam por Cristo. E hoje, com muita tristeza, com muito pesar, é de se espantar que qualquer coisinha vira motivo de sair do reino de Deus, de sair da família espiritual que é a igreja. Isso é muito triste. E quando se fala em voluntariado para pregar a palavra de Deus, muitos logo pensam em o quê? Viajar. Vou ser missionário,
vou viajar sobre as nações, vou pregar o evangelho. Vou ser sustentado pela igreja e pregar a todo mundo. Aí eu te pergunto, e aqui? O que você está fazendo aqui? E na sua família, igreja local, o que você tem feito? E nos seus negócios, como você tem agido? Na sua escola, faculdade, até na rua do seu bairro, seus vizinhos, ou até mesmo no ônibus, né? Você, reflita agora, tem se voluntariado para exercer a sua função de servo e discípulo de Jesus? Não precisa responder em voz alta, é você e Deus. Vamos abrir agora em Colossenses 3, 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Agora, 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4:10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Agora vamos em mais um versículo, Romanos 12, 7 a 8. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que o exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Esses versículos têm tudo a ver com o que nós perguntamos agora. Tem se voluntariado para exercer a sua função de servo e discípulo de Jesus? Logo, o Senhor nos mostra sobre servir, sendo discípulo dele. Então, nesses versículos que você apontou aí, você tem feito algo que foi lido? O voluntariado é uma dádiva do Senhor. 1 Coríntios 9, 17 e 18. Porque se prego de livre vontade, tenho a recompensa. Contudo, se prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. 1 Coríntios 9, 18 agora. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas essa, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando, assim, dos meus direitos ao pregá-lo. E aí a gente pensa muito sobre recompensa, né? Nossa, misericórdia. Nossa, vou estar me voluntariando e vou ter uma recompensa do Senhor. Eu investi em alguém, o Senhor vai me dar dobrado. Eu abençoando alguém, o Senhor vai me abençoar dobrado. Eu fazendo tal coisa, o Senhor vai me abençoar mais. Mas essa não é a recompensa que nós estamos falando aqui. E sobre a recompensa, caso ache que é o paraíso, que é estarmos lá no céu, né, com ruas de ouro. Você está totalmente enganado. Tome cuidado com a sua visão, não seja equivocado.
eu sinto lhe informar, mas você está vindo pelo motivo errado. Porque a nossa recompensa real é estar com Jesus Cristo. A nossa recompensa real é estar com Jesus Cristo. E estar com Jesus Cristo pela eternidade. Então, não importa se é rua de ouro, se é rua de prata, se é rua de bronze, qual é a casinha que a gente vai morar lá no céu. O que importa é estarmos com Cristo face a face. Essa é a nossa recompensa. E é por meio desse objetivo que nós nos voluntariamos para efetuar o reino de Deus. Não é por interesse. É por doação. Então, irmão, muito cuidado. Porque Jesus pode voltar agora, pode voltar amanhã, pode voltar semana que vem, pode voltar ano que vem, depois de anos, ou ele pode voltar agora para você. Complicou, hein? Porque uma coisa é esperarmos Jesus voltar e pegar a igreja e subir. Oh, que maravilha! Quem não quer estar vivendo essa experiência? Todo mundo quer. Mas e aí, se Jesus voltar só para você? Você se voluntariou para fazer o reino de Deus? Porque, irmãos, voluntariado é assim. Se você quiser, você faz. Se você não quiser, você não faz. E Deus nos abre essa oportunidade para termos essa liberdade de escolher. Tanto para aceitá-lo, quanto para exercer o seu reino. Como já se diz muitas vezes, no reino de Deus, nada é obrigado. Mas, tem porém. Quando você chegar lá e estar em face com o Senhor, o voluntariado vai ser perguntado a você. Por quê? O voluntariado para o reino de Deus não é somente orar, não é somente jejuar, não é somente ler a Bíblia. É também o quê? Fazer discípulos para o Senhor. Pregar a palavra da verdade, que é a palavra de Deus. E assim, investir naquela vida, para que aquela vida seja salva. Porque muitas vezes as pessoas acham também, né? Que pregou, foi embora. E é isso aí, vai com Deus. E aí vai com Deus para onde? A pessoa fica perdida, um novo convertido fica perdido. Para onde que eu vou? O que que eu faço? Como que eu faço um TSD? Como que eu leio a Bíblia? Para onde que eu vou? Em qual congregação eu vou? Como que eu oro? Então, além de nos voluntariarmos para pregar, também precisamos nos voluntar para cuidar. Cuide da sua salvação e cuide para que você possa abençoar com a salvação para os outros. Não se engorde espiritualmente sem propagar aquilo que foi lhe trago. E assim eu levo esse versículo para a minha vida como uma experiência pessoal também. Mateus 6:33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é exatamente sobre o que nós estamos falando aqui. Recompensa. As demais coisas vos serão acrescentadas, não importa o resto. O que importa é você estar se doando ao Senhor. Porque se você se doando ao Senhor,
em primeiro lugar o reino de Deus, logo o Senhor está em supremacia e o reino de Deus está em prioridade, você exerce com amor e tudo que lhe acontece, a justiça do Senhor irá estar sobre a sua vida. Amém? Amém. Então, eu vou pedir para que você faça a sua oração profunda nesta noite. Com base em alguns versículos, em que o Senhor realmente possa estar ouvindo a sua oração e que você possa estar orando para Ele agora, mas em verdade. Se isso não for do seu coração, não faça. Porque muitas vezes nós falamos da boca para fora. E o Espírito Santo, o Senhor, sabe do nosso coração. Então vamos fazer essa oração profunda ao Salvador. Pois se você crê que Ele salvou a sua vida, Ele pode salvar a vida de outras pessoas também. Vamos fechar os nossos olhos, colocar a mão no nosso coração. Está em 2 Coríntios 12, 15. Eu vou falar e você vai repetir. Ouça primeiro o versículo por completo e depois você vê se você vai repetir junto comigo. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Isso foi o que Jesus falou para nós. Ele irá gastar, vai gastar com muita boa vontade pelas nossas vidas, pela nossa alma. E se você vai se voluntariar para o reino de Deus, você vai estar seguindo os passos de Jesus e vai gastar a sua vida para o Senhor e para salvar outras almas. Eu de muito boa vontade. Vamos repetir? Eu de muita boa vontade. Gastarei. E me deixarei gastar pelas vossas almas. Continue de olho fechado e mão no coração. Próximo versículo. Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos repetir? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Podem abrir os olhos. Irmãos, tudo que nós falamos é uma declaração ao Senhor. E principalmente uma oração, porque a oração é uma conversa direta com o Senhor. Podem se colocar de pé. Hoje, nessa noite, vamos poder declarar ao Senhor, de todo o nosso coração, que vamos nos voluntariar para fazer tudo que Ele mandar. Não há uma porcentagem, é 100%. E aí, antes de você ser convidado a estar aqui na frente para refazer esta oração de voluntariado para o Senhor e entregar sua vida completamente a Ele, eu vou estar listando algumas coisas que Yahvé nos diz. Prepara aí a Bíblia, hein, Miguel? Uma das coisas que o Senhor nos diz para fazer: orar. Efésios 6, 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Segunda coisa, jejuar. Mateus 6,16.
quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Testemunhar está em Atos dos Apóstolos 10, 42. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Pregar, Marcos 16, 15. Ele lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Por último da lista aqui, mas outros. Zelar do templo, Ezequiel 44, 14. Contudo, eu os encorajarei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. E aí a pergunta que está para todos nós refletirmos: o básico, nós temos se rendido ao Senhor? O básico, você tem se rendido ao Senhor? Você tem sido voluntário para exercer o reino de Deus por completo? Não somente para si, mas para estar ampliando as bênçãos que o Senhor tem te dado para as outras almas. E nessa noite nós vamos ter a oportunidade de nos voluntariar perante o Senhor. Assim, o seu ato de voluntariado será vir aqui à frente e orar você e Deus. Sabe aquela musiquinha de criança? Se o mestre falou pra falar, vou fazer o que ele mandar. Se o mestre falou, vou obedecer o que ele mandar. Somos ensinados desde pequenos. E por que esse ensinamento se esvaiu quando crescemos? Que nós possamos refletir não somente no básico que deve ser feito, mas também em outras coisas que o Senhor já te falou para você fazer e talvez você esteja na dúvida se deve ou não. E como já foi dito, só o Senhor sabe do seu coração. Então, o que o Senhor pedir para você fazer nessa noite, faça sem pensar nos outros que estão à sua volta. Que você possa esquecer as pessoas que estão do seu lado, possa fechar os seus olhos e esquecer todos que estão aqui. E ter a visão aberta, vendo Jesus na sua frente. Fechem seus olhos para você ver o espiritual. Esqueça do material agora. Visualize Cristo com você. E visualize Ele vendo o seu coração. E agora, enquanto estiver acontecendo o louvor, você e Deus, se você quiser fazer esse comprometimento com o Senhor, de se voluntariar a fazer o reino de Deus acontecer, você e Deus, ninguém precisa saber do que o Senhor está te pedindo. Você vai ter a oportunidade de vir aqui na frente e você orar, você e Deus.
e esboçar para Ele: eu me comprometo, eu me voluntario, eu me dou, eu entrego a minha vida essa noite para fazer o reino de Deus acontecer. Desde o básico ao que o Senhor me fala no secreto. Você tem a oportunidade agora de vir aqui à frente e fazer essa oração íntima com o Senhor. E receber a unção com óleo, para que assim o que o Senhor tem para fazer na sua vida, com a unção de Cristo, possa ser concretizado na sua vida.